Boa noite. Então, com essa apresentação maravilhosa, eu estou bem feliz. Primeiro, eu quero agradecer de verdade a oportunidade de estar aqui. Nessa reunião que eu e Fábio estivemos, o pastor foi muito ponderado e muito interessado nesse tema. O que para mim foi muito bom, porque a gente sabe a quantidade de pessoas que precisam dessa informação e infelizmente não tem. Eu vou me apresentar. Eu sou oficial substituta do cartório de registro civil do Cabo de Santo Agostinho. Sou professora também de Direito. Fora isso, tenho algumas graduações, mas não interessa muito aqui. Mas o que eu quero dizer, eu sou TDAH. Eu nasci TDAH. Eu tenho esse transtorno, que é um transtorno primo do autismo. Então, como ele disse, a genética de quem tem, por exemplo, se minha mãe tem autismo, ela pode ter um filho ou autista ou TDAH. A genética, ela está ali juntinho. E isso, obviamente, quem tem TDAH já nasce TDAH. Quem tem autismo já nasce com autismo. E eu sempre tive a hipersensibilidade. Qualquer barulho para mim era muito barulho. Então, eu era a filha manhosa. Eu era a filha que chorava por tudo. E aí sempre era, né? É dengo, é manha, porque todo mundo está dando muito colo. E eu ouvia muito, eu fazia a coitada da minha avó ficar trancada a época do São João toda dentro de casa comigo, bichinha. Ela queria ver lá os pifeiros no interior e eu chorava, eu ia para debaixo da cama. E naquela época, não muito distante, né? Porque eu não sou tão velha assim. Era mais difícil de entender. Então, de fato, era dengo, era manha, porque a mãe não tinha pulso para fazer a filha e escutar o barulho e fazer a avó perder. Então, só que eu cresci com tudo isso muito embaralhado na minha cabeça. Eu sabia das minhas dificuldades. Eu sabia como era difícil estudar. Eu sabia como era difícil organizar um guarda-roupa. Eu sabia como era difícil, porque o TDAH, diferente do autismo, a gente não tem rotina. A gente tem dificuldade de rotina. Então, para mim, fazer todas as coisas iguais todos os dias é muito difícil. Então, hoje em dia a gente vê muito no Instagram memes com TDAH, que, por sinal, alguns deles me incomodam. Por quê? Porque termina sendo o relapso, o demente, o abobalhado que cai por tudo. E não é, está muito longe disso. A gente tem dores muito fortes aqui dentro. A gente confunde muito, porque não é hiperativo. Eu nunca fui uma menina de correr o tempo todo na igreja. Mas minha mente não parava. Ela era assim, um furacão. E aquilo me atrapalhava nos estudos. Obviamente que meu pai e minha mãe sempre prezou muito por educação. Então, eu sabia que eu tinha que estudar. Eu não tinha opção ali. Então, assim, dentro da minha cabeça, eu era uma criança responsável. Sempre fui muito responsável. Então, eu entendia que eu tinha que estudar de alguma forma. Seja lá a minha forma, ou a forma que a professora estava ensinando. Mas eu tinha que aprender. Era obrigação minha. E isso é difícil. Imagina só, para qualquer um aqui. Quem aqui gosta de estudar? Bora. Sofia, eu sei que gosta. Vê, a minoria gosta de estudar. E imagina você não ter facilidade nenhuma de se concentrar. Então, meu foco, ainda hoje, eu estou dando aula. Se algum aluno entra, eu passo aqui, ó. Eu fico olhando, ele foi embora, assim. Aí tem hora que voltando, e aí eu esqueço, e aí eu vou lá. Peraí, deixa eu ver. Eu esqueço muito no meio da aula, assim. Esqueço muito, então eu tenho vários guias. Eu tenho um guia no celular, eu tenho um guia anotado, eu tenho coisas que eu coloco na minha mesa para eu lembrar como vai ser o meu roteiro. Então, eu aprendi a ser autodidata. Eu sempre estudei sozinha, sempre. Eu aprendi a ler rapidinho, feito Boaz. Antes dos 4 anos eu já sabia ler. Eu aprendi em casa. Quando eu fui para a escola fazer o teste lá, já me colocaram na primeira série, que eu trago essa tristeza, porque eu não tenho um anel de ABC. E isso parece uma besteira, mas eu não tenho anel de ABC, eu não tenho foto lá na mesinha, eu não tenho. E isso lá atrás era o quê? Então, se tu sabe mais rápido, tu tem que dar um resultado muito melhor. Então, o teu resultado agora vai ser muito melhor. E isso comprometia muito os meus resultados.
Porque cada vez que eu tinha dificuldade, eu achava o quê? Eu sou muito burra e eu sou meio que um fingimento. Eu finjo ser inteligente. Mas, na verdade, eu não sou. E eu passei a vida achando isso. E, pasmem, eu até hoje acho. Em vários momentos eu digo, eu não sou, tá? Quando alguém faz, eu não sou inteligente. Eu me esforço para saber algum assunto. Mas o que você aprende em meia hora, eu vou ter que estudar 1h30. Só que eu não quero perder nada. Eu vim aqui nesse mundo para só ganhar. Então eu não aceito perder. Não que a gente não perca. Mas eu não aceito por minha culpa, por minha responsabilidade. Eu passei o primeiro vestibular, passei na Federal em Engenharia com 16 anos. Depois eu fiz arquitetura. Depois eu fiz direito. Depois eu fiz história. E estou aí, eu acho que eu tenho mais ou menos umas 8 especializações. E estou aí no meu mestrado agora, graças a Deus. Que eu enganei esse mestrado durante anos, que eu não vou passar numa seletiva na Federal de mestrado, não vou. E aí eu disse, pera, eu estou enganando quem, né? Se eu não passar, eu não passei. A gente tem que aprender também a ganhar e perder. E aí, graças a Deus, estou lá na luta. Achando que não vou terminar, mas estou lá na luta. Porque o ideal é isso, é a gente não desistir. Eu escutei o Fábio falando aqui e fiquei encantada com tudo que ele estava ensinando, sabe? Isso tudo aqui teria feito uma diferença na minha vida enorme. Teria feito uma diferença enorme. Aí talvez vocês digam, tá, mas tu ainda está querendo dizer, Modéstia aí, que tu fez essas faculdades todas. Eu fiz faculdades todas porque eu não tenho foco. E eu queria ter uma faculdade só. Vê que louco. Eu queria ter uma só e eu queria ter me dedicado dela desde o começo. Porque nesses vários momentos que eu fiz várias, era tentando encontrar o meu segmento certo. Então, isso é uma dificuldade do TDAH. A gente sai rodando, tem assuntos que eu falo que meus filhos fazem, como é que a senhora sabe disso assim? Eu não sei, em algum momento alguém falou e eu fui atrás disso. Mas não tem nada a ver com a sua vida. Mas eu saio, sabe? Às vezes eu tenho que vir para cá e aí alguém falou alguma coisa, eu vou embora. E eu não queria ser isso. A gente não quer. A gente nasce, eu até no início aqui falei com um pastor sobre isso. Às vezes as mães não querem aceitar os filhos com algum tipo de diferença, que eu falo habilidade diferente, porque a gente quer tudo igual, comum, natural. A gente quer ser um ser humano perfeito, que nasce, cresce, reproduz e morre. Mas a gente quer reproduzir o melhor. A gente não quer que o filho da gente seja o mais feio da escola. A gente não quer que o filho da gente tenha mais dificuldade do que qualquer outro. A gente não quer. A gente é o nosso ego. É egoísmo, sim. Mas é isso que a gente aprendeu a ser. A gente quer ser sempre da média para cima. Isso é o ser humano. Nós somos, eu sempre digo isso, inclusive para os meus alunos, nós somos perfeitamente imperfeitos, a ponto de nunca querer ser menos. E quando uma mãe não aceita um filho, não é porque ela ama menos, não é porque ela não está vendo ali que o filho dela tem alguma dificuldade, ela está vendo. Ela só não está conseguindo ainda ajustar na mentalidade dela como é que ela vai fazer para o filho não sofrer na vida. Porque é o sofrimento que faz a mãe não querer enxergar. É o sofrimento daquele filho que faz a mãe entardecer esse diagnóstico. Eu tenho uma irmã, 1 ano mais nova que eu. Eu já tinha minha filha quando ela engravidou. E quando ela engravidou de Maria Eduarda, na quinto mês de gestação, nós descobrimos que ela tinha mielomilgocele, além de o que a gente chama, né, de água na cabeça, a hidrocefalia. E, enfim, eu não vou contar a história, porque vai se tornar longa, mas, aos 6 meses, o médico disse para a gente que Duda não ia mexer os membros e que, provavelmente, ela teria 40 minutos de vida. Minha irmã não soube lidar com isso. Minha irmã não soube lidar com essa questão de que a filha dela não ia ser normal, não ia nascer, não ia crescer, não ia correr.
Ela não falava, ela não verbalizava, ela só juntou o enxoval que já estava montado, mandou para minha casa. E aí a gente aceitou, tá tudo bem, ela não verbalizava, ela não chorava, minha irmã não chorava, ela emudeceu. E naquele momento, eu entendi que não era julgando ela, sabe? Se eu julgasse ela, eu só ia afastar ainda mais a minha irmã de mim. Eu fui no médico, em outro médico que a gente procurou, e com muita cautela eu disse, eu vou com você, a gente vai lá. E minha irmã saiu desse médico, o médico não deu esperança também, não mudou o diagnóstico, mas naquele momento minha irmã saiu e disse, vou pegar os enxoval na tua casa e vou remontar o quarto. E até Duda nascer, que nasceu com 9 meses certinho, nunca mais ela tocou no assunto que Duda tinha qualquer problema. Isso é normal? Não. Continuava não sendo normal. Duda nasceu, fez uma cirurgia 40 minutos depois. Depois fez hidrocefalia, depois fez nos pés, depois fez na coluna. E Duda fez mais de 13 cirurgias na vida toda. Cirurgias, inclusive, que a gente nem reconhecia ela. Ela botou hastes, enfim. E Duda sempre saía da cirurgia sorrindo. Sempre, sempre, assim. Era encantador a resiliência daquela menina. E isso sim mudou minha irmã. Muito. Isso sim fez minha irmã entender que não é o que a gente planeja. É o que Deus quer. Sabe, eu costumo dizer assim, que a gente está aqui na terra, a gente fica planejando e Deus lá em cima está rindo da cara da gente. Vai, planeja, vai. É mesmo assim que tu quer. Porque é Ele quem decide. É Ele quem decide por quê, como, onde, como vai ser. É Ele quem decide. E a gente só está aqui para cumprir. Então, eu sei, a porcentagem é mais de 83% dos homens, Fábio, que abandonam os lares. E o pai de Duda foi um desses. Ele abandonou Duda quando ela tinha somente 7 meses de idade. Abandonou a filha e a minha irmã. E a gente não era... minha irmã tinha trabalho, ninguém passava dificuldade financeira, os tratamentos eram particulares, e mesmo assim ele abandonou. Porque a gente pode pensar, né? Às vezes eles abandonam porque é muito difícil. Não, ela tinha babá para ajudar, tinha a funcionária em casa. A estrutura financeira não foi problema. O problema, às vezes, é nosso. Né? Às vezes é nossa cabeça, nosso coração, nossa mente. E aí é um problema Deus lá com Deus, né? Dele lá com Deus. A gente aqui só aceita e diz, tá bom, vai então, né? Já que não quer ficar, vai lá e deixa aqui que a gente cuida. E a gente cuidou de Duda. A gente cuidou de Duda até os 18 anos de idade. Toda a nossa família. Ela era o bebê pra gente. Eu chamava ela de minha princesa. A princesa de titia foi embora há 2 anos atrás. Entrou num hospital para fazer um abscesso e foi para a CTI e não voltou mais. Mas ainda com toda a dor da perda de Duda, no velório, o que a gente pediu, eu digo a gente, foi eu e nossa família, porque foi na época da pandemia também, então nem podia muitas pessoas, foi gratidão. Gratidão. Inicialmente a gente tinha 40 minutos com Duda e a gente teve 18 anos. Sabe? Então, não tem como a gente não agradecer. Claro que a gente chorou, obviamente, mas a gente tentou ali. A gente tentou fazer com que aquele momento fosse um momento só de gratidão. Obrigada, sabe? Obrigada a Duda por ter ensinado a gente a ser melhores. Obrigada a Deus por ter dado a oportunidade da gente conviver com aquela menina maravilhosa, que era uma adolescente chata como qualquer outra. Mas era uma chata linda. Era uma chata que era agraciada. E que ela só trouxe pra gente benefício. Só. A gente não consegue enxergar nada do que a gente teve que percorrer com ela como negativo. Tudo foi um aprendizado. Eu tenho 3 filhos. E os meus 3 filhos, desde que nasceram, aonde eles chegarem, que eles perceberem que tem uma criança com habilidade especial, vai ser o dengo da vida deles. É deles. Então, foi Duda que ensinou.
Então, se eles perceberem que tem uma criança aqui, se eles suspeitarem que o comportamento dela é de autista, eles vão ficar agarrados, assim, querendo, ó o que ele fez, ó o que ele disse. E isso eu fico feliz e grata, porque foi ela que ensinou eles a serem seres humanos melhores. E eu continuo aqui aprendendo. Eu continuo aqui na minha batalha diária para aprender a ser melhor. E isso me fez querer me especializar em autismo. Eu digo autismo porque hoje a gente está nesse tema. Mas o TDAH também, tá, minha gente? Pode ter benefícios jurídicos aí. Eu vou falar para vocês sobre os benefícios jurídicos, mas eu não quero ser muito professora de direito. Eu quero passar para vocês aqui que as mães, os pais, os familiares de todas as crianças e adultos que tenham deficiências, elas estão amparadas pelo governo. Ah, Ju, mas deixa eu te dizer, eu já tentei consulta, mas eu não consigo. Sabe quando o conhecimento traz para a gente? Traz a habilidade de lutar. Quando a gente não sabe o que a gente pode e o que é nosso direito, a gente acredita em todo mundo, não é verdade? A ignorância, e eu estou falando ignorância não em termos de brutalidade, ignorância da falta de conhecimento, é que vai afastar nossos direitos e benefícios. Então, eu, como juridicamente falando, eu quero dizer para vocês que todas as famílias que têm filhos com alguma deficiência, que está lá no CID do INSS, têm direitos. Um dos primeiros direitos que eu quero dizer para vocês, que eu acho que o primeiro, na verdade, vocês até já sabem, ou a maioria sabe, que é o do benefício BPC, que é um benefício que é continuado mês a mês. Eu já saí totalmente do slide, né? Eu já estou aqui em outro ritmo. E esse benefício, os filhos de vocês vão ganhar um salário mínimo, vão receber, ganhar não, receber um salário mínimo, e esse salário mínimo vai servir para ajudar nas custas. Ah, todo mundo tem direito a esse benefício? Todo mundo que tem filho autista? Não. Por que não? Primeiro porque tem que ter um laudo médico aonde ateste que ele não tem condições de laborar. Ele não tem condições de ter habilidade, não tem habilidade para, de fato, ganhar o seu sustento. A família tem que estar cadastrada no benefício do governo. Além disso, se o pai ganhar um salário mínimo, tem que ser dividido, fazer uma continha lá, dividido pelo número de dependentes dele naquela casa, que é mais ou menos 353. Dando esse valor, sai o benefício sem problema nenhum. Ah, e como eu faço? Cadastro no INSS. Só. Não precisa de advogado, não precisa de nada. Pega o laudo, RG, CPF, comprovante de residência, vai mostrar todos os dependentes que moram naquela casa e dá a entrada lá no governo. Ah, mas eu não sei fazer isso. Tá, eu ensino para vocês. Não tem problema nenhum. Eu sempre posto também na minha rede social e também o pastor tem meu WhatsApp, que vocês podem falar comigo. Por quê? Eu tenho uma ONG. E a ONG que eu fundei é uma ONG para ajudar as mulheres. Aí os homens aqui vão dizer, ah, então só as mulheres podem ir lá. Não, minha gente. Porque a gente entende que a mulher é a mais preocupada com a família. Me desculpem os homens, mas elas vão estar preocupadas com os filhos, com os maridos, com os irmãos, com a mãe, com todo mundo. O marido está mais lá naquele campo laboral. Então, quando a minha ONG está sendo suficiente para as mulheres, eu quero dizer para as famílias. Então, a gente tem lá assistência jurídica, psicológica, a gente não tem psiquiatra, mas a gente tem convênio com psiquiatras, que eles vão fazer valores populares, e aí eles vão acompanhar e dar o laudo, se for necessário. Esse é o benefício mais amplo e é o benefício mais comum, que, na verdade, a maioria das pessoas já sabe. Alguém aqui não sabia desse benefício? Todo mundo sabia.
Aí eu quero falar de outros direitos. Que Fábio até começou a falar. Vocês têm direito à prioridade nas filas também do SUS. Como assim? Eu vou levar o laudo do meu filho e vou dizer, olha, eu quero essa consulta porque meu filho é autista. Então a fila de agendamento é diferente. Eu tenho prioridade. Eu não vou ficar na fila das outras crianças para um pediatra. Porque o meu filho tem o laudo médico. Ah, ele recebe, independente dele receber o benefício. Se ele tem o laudo, ele tem prioridade. As escolas. As escolas são obrigadas a dar um suporte para esses filhos. Seja com a educação inclusiva, seja com um aparato de uma assistente que seja especializada e tem vagas. Precisamos sempre nos atentar com as vagas. Eu estou com uma cliente que me procurou. Ela tem, no bairro dela, tem uma escola integral muito boa. Muito boa. E é muito boa a ponto deles fazerem entrevista com as famílias para poder admitirem essas crianças. E a filha dela é autista. E ela disse, doutora, eu tenho certeza que minha filha não entra porque é autista. Porque já faz 3 anos que eu me inscrevo e ela passa em todas as fases. Quando vem a entrevista em casa, depois a gente recebe a cartinha dizendo que, infelizmente, o número de vagas já foi preenchido. Claro que é porque é autista, gente. É óbvio. Infelizmente, é óbvio para a gente. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar com uma ação. Entramos já, na verdade. E a gente vai pedir o laudo disso. Qual foi a avaliação feita para que ela tenha sido desclassificada? Porque existem lá as prerrogativas e os requisitos, né? Ok. E aí a gente vai avaliar as que foram aprovadas. Porque se o meu filho não entra e o de Fábio entra, e a mesma coisa, a mesma idade, mora na mesma rua, é somente para o bairro, então vamos lá avaliar. E aí a gente vai ver. Quando a gente tiver acesso a esse diagnóstico que foi feito, a gente vai entender. E aí a gente vai pedir para quê? Para que o Ministério Público investigue. Uma coisa que eu sempre digo, não é brigar, é lutar. Sabe? A minha mãe é muito pacífica. Muito pacífica. Eu digo a ela que eu não sei como a senhora sai de casa, porque ela é a paz no mundo. Tudo que ela pode... Não, deixa para lá, deixa para lá. E eu faço, não é brigar, é lutar pelo que é nosso. É o direito. Se a gente tem direito, por que eu vou abrir mão? Eu não estou lutando pelo direito do pastor, eu não estou lutando pelo direito... É o meu, eu tenho esse direito. Imagina meu filho. Minha gente, na escola deles eu já brigo, imagina se o menino fosse reprovado. Olhe, não ia dar certo. Então, eu não admito que qualquer pessoa seja julgada por alguma habilidade diferente que ela tenha. Eu não admito. E aí, provavelmente, pesa a minha habilidade diferente, pesa Duda ter vindo para a minha vida, pesa tudo que a gente vivencia também na área jurídica, tudo que a gente vivencia lá no cartório, tudo que a gente aprende com as pessoas. Conhecer os direitos é a gente guerrear para que nossa vida e a vida dos nossos sejam melhor. A gente não está brigando para ninguém perder o direito que já tem. A gente está brigando para estar no lugar que a gente tem direito a estar. O governo hoje, ele tem leis muito boas. Eu vou contar, eu sou a contadora de histórias, se vocês perceberem. Como eu sou TDAH, eu gosto muito de prender minha memória em alguma coisa. Obviamente, Fábio sabe, a Berenice Piana, que foi a mulher que inspirou e que lutou pela lei do autismo. Vejam só, ela já era mãe de 2 filhos, e aí ela teve o 3º filho.
Ela teve o terceiro, ela tinha condições boas, ela é pedagoga, ela já tinha lá a vidinha dela maravilhosa. E ela começou a notar que o filho dela nasceu normal, gente. Ele fazia barulhinhos, ele sentava, ele fazia tudo normal. Quando o bebê dela chegou a 8 meses, eu acho, eu sou ruim de data, mas foi mais ou menos isso. Ela disse que acordou um dia e olhou para o bebê e viu que ele não estava mais ali. O filho dela não estava mais ali. Ele já não olhava mais nos olhos, ele já não se mexia, ele já não verbalizava mais nenhum tipo de som. E ela disse que naquele momento viu que o filho dela não estava ali. Há décadas atrás, que ninguém nem sabia o que era autismo aqui no Brasil. E aí o que é que ela fez? Eu vou atrás, eu vou descobrir. Assim como o Fábio, ela foi em vários médicos. Não, é normal. É porque ele teve uma febre. E essa febre aí fez ele ficar aí, mas vai voltar. Espera. E ela, não. É meu filho. Eu sei que a coisa não está normal aqui, eu vou atrás. E aí ela começou a ver só o filho dela regredindo. O filho dela começou a estar dentro de casa, que nem roupa ele conseguia mais colocar. Um bebê que era normal. É o que chama-se autismo regresso. Que é quando você está normal e de repente você regride. Foi o que aconteceu com o filho dela. E essa mulher estudou, pesquisou. Na época não existia nenhuma literatura em português. Ela tinha que pegar livros de fora do país para traduzir, para ler, para aprender. E aí ela começou a perceber que o filho dela, com a ajuda dela, tinha as evoluções. E aí ia atrás de médico, e ela meio que ensinando, olha, isso é autismo. Não, não é, isso aqui é tal doença. Não, não é, isso é autismo. Eu estou lendo, eu estou fazendo. Foi quando ela conseguiu um ótimo lugar para se tratar. E aí ela começou a fazer as dezenas de terapias, né, que é todo dia, é fono, é terapia cognitiva, é terapia ocupacional, enfim. E o filho dela começou a evoluir. E aí ela começou a perceber, porque ela andava muito de ônibus com o filho para as terapias, começou a encontrar mães que ela também identificava que os filhos tinham aquelas habilidades, aquele comportamento. E aí ela começou a chegar pertinho, olha, você não quer fazer um teste no seu filho? Porque o meu filho tem assim e tal. E a mãe, será? E aí, vejam como uma mãe pensa muito além. A mãe disse, vem cá, mãezinha. Olha, não está normalzinho. Vamos lá. Só que ela percebeu, ela estava num determinado lugar que tinha duas mães com a criança assim. Ela fez, olha, o meu filho era assim, mas ele está muito melhor. Aí ela disse, e você leva para onde? Ela deu o lugar. Ela disse que quando deu as indicações, disse, poxa, eu acho que elas não vão ter condições de cuidar. Porque é muito caro. É muito caro. E talvez elas não consigam. E ela disse que ficou com aquilo na mente. Aquilo ficou martelando. Aí ela chegou em casa e foi conversar. E aí a família dela era maravilhosa, de rede de apoio. É igual a sua mãe, a sua família. O pai, a mãe, todo mundo era lá ajudando. E aí ela disse que chegou em casa e fez, pai, aconteceu isso e eu acho que eles não vão conseguir. Eles não vão tratar, eles não vão evoluir. Eu estou sentindo uma dor muito grande aqui. Muito grande, porque eu consigo e elas não. E eu sei que o amor é o mesmo. E é muito triste a gente não poder dar para o nosso filho o melhor, por questão financeira. Aí o pai dela disse, vamos fazer o seguinte, vamos reunir outras mães. E vamos começar aqui, tu vai ensinando elas, aqui na minha casa. A gente vai fazer reuniões e a gente vai ensinar elas os direitos que elas têm, o que é que elas podem, onde é que elas vão. Os direitos não, né, que ainda não tem a lei. E aí a gente vai ensinando. Aí ela disse que tá, eu topo. Aí ela começou a ir semanalmente fazer essas reuniões. E aí foi enchendo de mãe. Cada semana tinha mais mãe, mais mãe. E aí ela disse, pai, a gente não dá conta. A gente não dá conta. Porque eu não consigo fazer mais do que informar. E aquilo estava doendo muito nela. E o pai dela, e ela conta que o ruim para ela, mais ainda, é porque o pai dela confiava muito nela. E achava ela muito
empática, muito generosa, muito inteligente. E aí o pai dela fez: filha, e o que a gente pode fazer então? O que você pode fazer? Aí ela disse: não sei. A única situação que eu penso é que poderia ter uma lei que desse isso aqui para essas mães. Uma lei que desse tudo que eu dou para o meu filho sem que elas pagassem. Aí o pai dela: e o que é que você está esperando para brigar por isso? E essa mulher, lindamente, foi embora pagando do seu próprio bolso passagens para Brasília, bater porta a porta, recebendo ignorância, desprezo, rejeição. Porque quando o problema não é nosso, não dói, né? Só dói quando bate em mim. A ferida de Fábio não dói em mim, por que eu vou me importar com isso? A gente tem que sentir na pele. E aí foi essa mulher que mobilizou o Brasil até que existisse e fosse sancionada a lei do autismo, que leva o nome dela, que é Berenice. E ela, uma mãe, foi responsável pela criação de uma lei que desse amparo legal para que os filhos autistas fossem cuidados com igualdade. E aí deve estar na cabeça de vocês: tá, mas e acontece? Então, na prática, uma coisa não é tão bonita assim. Porém, todavia, contudo, a gente fez grande evolução, sim. A gente caminhou, sim. A gente ainda está engateando? Está. A gente ainda está nos passinhos bem curtinhos. Mas a gente está evoluindo. Se a gente não criar dentro da gente a visão otimista de que as coisas vão melhorar, a gente nunca vai obter êxito. E quando eu falo para vocês saírem daqui hoje com o mínimo de conhecimento do que crianças e pessoas familiares de pessoas autistas têm, vocês não vão poder ajudar. E a gente só ajuda com conhecimento. Essas crianças têm que ser bem tratadas nos restaurantes, nos parques, nas escolas, na vizinhança. Vocês têm que aprender a lutar por elas também. Mais do que ter empatia, vocês têm que ter vontade. Porque se a gente não pega a briga para ser nossa, a gente vai ficar só de espectador. E espectador só paga ingresso, minha gente. Não faz mais do que isso. Não muda nada. Se o espectador tiver ou não tiver, a diferença do jogo é a mesma. O jogo vai acontecer, vai vencer e vai perder se tiver 10 mil pessoas assistindo ou se tiver somente 5. A diferença é se o torcedor gritar, se ele vibrar, se ele passar a energia para o time que está jogando. Aí sim, ele vai transpassar a vontade de vencer. O meu filho é atleta de vôlei. E ele joga na confederação, joga na seleção pernambucana de vôlei. E ele diz o seguinte, que a torcida, quando ela está vibrando, ele diz: a gente muda qualquer placar. Mas se a torcida está lá, na inércia, ele diz: dá um desânimo na gente, uma tristeza que a gente já cansa. E ele é líbero, não sei se vocês sabem a posição de líbero. É meio que um goleiro do futebol. E aí ele diz, às vezes fica trocando, né? O líbero fica saindo, tal. Aí quando ele sai, ele fica lá gritando, batendo no chão, sabe? Caramba, esse menino não cansa não. Eu estava ali e tá ele: não, mamãe, eu tenho que dar força para quem está dentro da quadra. Porque se ele não sentir que eu estou aqui, ele vai se sentir só e aí ele fraqueja. Eu tenho que gritar. E ele chega rouco em casa todo jogo. E eu aprendi isso com ele. Se a gente também não vai brigar, torcer, vibrar junto com uma mãe dessa, com um pai, a gente está fazendo o que aqui na Terra, gente? A gente está fazendo o que aqui? Está só de passagem aqui para ser um mero espectador inerte. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que aprender quando a gente estiver na rua, no ônibus, quando a gente estiver num restaurante, quando a gente estiver numa escola, que a gente perceber que uma professora está tratando diferente uma criança que tem o espectro, uma criança que tem o TDAH, uma criança que é Down, uma criança que tem qualquer tipo de deficiência, a gente tem que ir lá lutar por elas.
A gente tem que ir lá e dizer para ela que ela tem direito de estar ali. Que ela não está ali porque é um favor, não. É direito dela. Eu entendo que é difícil, sim. Eu entendo que é difícil a gente conviver com crianças que choram muito, que gritam muito. É difícil. É difícil porque a gente perde a paciência, porque a gente é ser humano, extremamente frágil, extremamente falho. Ali a gente engole, sabe? Respira fundo e faz assim, pera. Mas ele precisa mais ali. Precisa muito mais. Então, como o tema hoje é também voltado para a igreja, percebam mais, procurem saber quem está do lado, quem precisa mais. Para vocês que vieram hoje aqui, que entenderam que as garantias e os direitos fundamentais da Constituição não é só para quem sabe ser, quem pode ser independente. É para quem também não pode. A garantia de liberdade, de educação, de moradia, de saúde, de alimentação, de educação é uma garantia universal, em igualdade. A gente está aqui para servir igualmente a todos. E quando a gente sabe que os idosos estão no ônibus, a gente não já dá o lugar para eles? A gente não aprendeu isso? Quando uma grávida está lá, a gente não aprendeu que tem que dar o espaço, que ela é prioridade? E por que a gente ainda não entendeu que o autista também? Por que a gente precisa gritar, fazer feito minha avó, pelejar, para que um autista tenha prioridade e tenha um espaço na escola? Vai lá, mostra para esse ignorante que vocês conhecem, que vocês sabem. A gente está vivendo um mundo que todo mundo tem uma mania de dizer, o mundo está muito pior. Não, gente, sempre foi ruim, né? Porque eu costumo dizer que se Jesus voltasse hoje, ele não ia chegar nos 18 anos. Porque chegou no 33 porque não era a época de rede social. Porque os juízes teriam condenado ele muito antes. Então, a gente está num mundo que é difícil, que é bruto, que é grotesco. Mas a gente tem seres humanos como vocês, que saíram da casa de vocês hoje para aprender um pouco mais. E a maioria aqui em absoluto, mais de 90%, não levantaram a mão. Ou seja, não tem autista em casa. Não tem ninguém do espectro. E vocês vieram por empatia, por solidariedade, por compaixão, por conhecimento. Vocês não vieram só para ver meus cachos que eu inventei de fazer hoje. Vocês vieram porque vocês são seres humanos melhores do que ontem. E porque vocês querem ser os seres humanos melhores amanhã. Então, a gente invocar nossos direitos, a gente provocar e manifestar o judiciário para que o direito de alguém seja, enfim, cumprido. Minha gente, isso dá uma sensação tão boa. Isso traz para a gente uma sensação de dever cumprido. Quando a gente faz qualquer boa ação, é muito bom, né? Eu mesma me sinto muito melhor quando eu faço qualquer boa ação. Por pequena que seja, eu fico me achando. Eu chego em casa contando, olha o que eu fiz. Aí os meninos ficam, que besteira isso. Não, mas eu me achei. Eu acho que eu fiz muito. Porque é essa sensação de felicidade, ai, como eu sou boa. A gente gosta disso. A gente é egocêntrico, é vaidoso. Então, por que não fazer isso com as pessoas que não sabem lutar e brigar pelo conhecimento? Eu quero saber de vocês aqui. Quem de vocês já presenciou alguma injustiça com uma criança ou um adulto autista? E aí? Conta como foi a sensação. Outro dia, uma amiga minha postou na rede social dela, ela estava em Gravatá, num restaurante maravilhoso.
E o filho dela, que tem, acho que tem 8 anos, foi convidado a sair do parquinho que tem no restaurante, porque o gerente disse que eles não tinham competência para cuidar do filho dela no parquinho. Aí eles levam, né, meio que dizendo, olha, é a gente que não tem competência. É a gente que não tem. Quando eu vi aquilo, né, eu já gritei a justiceira. Eu disse, por favor, vamos entrar na justiça. Porque não existe tu querer dizer que você é tão superior a ponto de ter cuidado com teu filho. Ah, não, eu sou tão cuidadosa que eu não quero o Boaz aqui. Olha, que fofo, né? Que fofo. Ah, não, o Boaz é tão delicado que eu não quero ele no meu parquinho. Tu tira ele, por favor. Minha gente, isso é tão absurdo. Isso é tão absurdo que chega a ser doentio. Eu diria doentio. Esse restaurante, por sinal, sempre que eu ia para Gravatá, minha mãe adora esse restaurante. Eu já proibi ela de ir lá. A gente não vai lá. Não vou nesse restaurante. Porque eu peguei ranço. E eu nem estava no dia, só soube. Porque como que tu está dizendo que o meu filho não pode estar onde o filho de todo mundo está? Por que isso? E aí eles alegaram o quê? Porque ele precisa de um apoio especial. Só que a gente sabe o direito, né, minha gente? E se a gente precisa, ele tinha que ter lá. Então ele fez parquinho para todo mundo. Se o meu filho não entra, o teu também não entra. Não entra o teu, não entra de ninguém aqui. Então, a gente precisa entender que, olha, eu estou do lado da tua mesa. Vem cá, eu também quero que feche. Então fecha o restaurante. Porque se a vigilância for lá e ver barata, não vai fechar? É a mesma coisa. Está na lei. Tu tem que dar amparo a uma criança autista, sim. Do mesmo jeito, tu tem que ter limpeza na tua cozinha. É a mesma coisa. Só está mudando os requisitos. E quando vocês verem isso, vão lá brigar também, tá, minha gente? Vão lá lutar também. Porque muitas mães saem constrangidas. Muitas mães saem dali, não, vamos embora, deixa. Não, não deixa não. Não deixa não. E elas saem porque a dor é tão grande que muitas vezes sai. Eu brigava quando eu estava com Duda. Uma vez eu estava na fila das americanas e né, eu carregava minhas malas na cadeira dela. Eu dizia, Duda, vem cá, porque tu não carrega peso. Aí eu botava assim na cadeira dela e ela morria de rir. Ela, titia, tu não existe. Aí eu, não, porque tu não carrega, então eu vou botar tudo aqui. Aí eu ficava andando muito no shopping, ela amava o shopping com ela. E a gente chegou e tinha um garotinho assim, uns 10 anos. Aí chegou em frente a Duda e fez assim, tu é aleijada, é? Gente, Duda, de boa, já olhou pra mim, pare, titia, tá tudo bem. Eu já disse que eu sou. Aí eu, não. Aí eu disse, ô mãezinha, tu é a mãezinha dela, é? Tu não dá educação, não é? Aí Duda, titia, por favor. E ela morria de vergonha. Eu disse, não, porque só não pode dar educação, né, meu amor? Porque o seu filho não é tão superior à minha. E educação não tem, porque a minha tem. Pelo amor de Deus. Aleijada? Isso é... E aí a gente vai o quê? Criar crianças que são ruins. Porque para mim isso é uma concepção de uma pessoa má. Achar que Duda era menor porque não mandava. É aleijada? Gente, é mudar mesmo o termo que a gente fala. É mudar mesmo. A gente tem que mudar o vocabulário das crianças, sim. A gente tem que educar as crianças, sim. A gente tem que mudar a concepção de que a gente tem que levar porque é um doidinho, é um doido. Não, não é não. É um espectro que ele tem. Ele é assim. E você tem que respeitar. Ser humano não é só respirar, não. Não é só estar com sangue nas veias, não. É ter coração aqui, que tem sentimento, que tem emoção. É ter um cérebro que funciona. É muito mais do que isso. É como o Fábio disse, o cérebro é um músculo. Ele precisa ser exercitado. E se a gente não faz essa criança exercitar o cérebro dela, a gente está botando o quê? Uma criança capacitista. Muda essa concepção, gente. Não existe doido, não existe aleijado. Não existe. Não existe. O que existe são pessoas más
e ignorantes. Claro. Criança, rapidinho, tá? Teve essa fala da criança que Gil falou que a criança se dirigiu, né, à Duda, né, e chamou a Duda de aleijada, né? O que acontecia lá na igreja? Algumas pessoas diziam assim: o filho de tio Fábio é doente. Sabe? Tipo assim, falavam que meu filho era doente, mas aí o que foi que eu fiz? Juntamente com o departamento infantil da igreja, eu fui ensinar para elas, juntamente com as mães e os pais das crianças, ensinar que Boaz tem um espectro do autismo. Aí é engraçado que quando tem algum evento na igreja, porque Boaz muitas vezes é assim, imperativo, às vezes fica quieto, às vezes assiste o culto, às vezes quer momento de louvor, ele fica sentadinho o culto todinho, quando acaba o louvor ele não quer ouvir a palavra. E aí a gente já falou até para as crianças também, até as crianças, se vê Boaz se aproximando da porta, se aproxima dele e fala: vem pra cá, Boaz. Ô tio, Boaz tem um espectro do autismo, né? Chega, me emocionei quando eu vi ele falando isso. Então assim, veja, a informação não é que ele é doentinho, não é, as crianças da igreja, as crianças lá onde eu faço parte, as crianças, ela não trata dessa forma, ela trata a Boaz com um espectro, da forma que eles falam, porque é espectro, né? Mas espectro do autismo. Boaz é autista. E aí o priminho dele, que também ele não é autista, mas ele perguntou para mim assim: tio, Boaz vai ser sempre autista? Eu disse: vai. Aí eu fiquei esperando a resposta dele, né? Aí ele: não tem problema nenhum. E é exatamente isso. É a gente mudar desde já a concepção de que a gente tem habilidade diferente e por isso a gente é doente. Não é doente. Duda adoeceu e faleceu por uma infecção que não tinha nada a ver com nada do que ela tinha. Nada a ver. Foi uma fatalidade. Obviamente que por ela sempre viver sentadinha, né? Como ela não tinha, mesmo fazendo fisioterapia e tal, aconteceu. Mas ela tinha todas as taxas muito boas. Inclusive a gente nem esperava que isso fosse acontecer com ela naquela cirurgia. Mas enfim, a gente precisa mudar nosso vocabulário, nossa consciência, nossa concepção. A gente tem que mudar a fala das pessoas. Assim como a gente tem que mudar a concepção do racismo, do misoginismo, de que um colega falou de uma mulher, a gente, ei, fulaninho, né? A gente precisa corrigir mesmo, sabe? Precisa corrigir quando alguém falar de uma criança doente. A gente precisa corrigir. Quem tem que ficar constrangido é quem falou. E não quem ouviu. E não uma mãe que esteve ali e que está ali lutando pelo seu filho. A gente tem que constranger essa pessoa que é ignorante. Essa pessoa que tem uma fala má. A gente tem que começar a constranger a parte que é apartada. E a gente unir somente a parte que é consciente, que é bondosa. Eu estou finalizando aqui já, porque vocês já notaram que eu falo muito. Eu falo bastante. Essa mania de ser professora, que é a que eu mais gosto, tá, minha gente? Ela me trouxe isso, de falar muito. Mas eu já fui porque eu falava muito. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu quero me colocar à disposição. O pastor, eu tenho uma admiração por ele, assim como o Fábio falou, porque lá na reunião, ele foi o pastor que mais teve dúvidas. Ele perguntou todos os detalhes, sabe? Ele teve a preocupação real, não era coisa assim, não, mas vem cá, mas isso aqui, e se acontecer, como é que faz? O que é que a gente diz? Assim, foi uma preocupação genuína com esse caso. Então, quando ele me fez o convite, eu que agradeço, pastor, porque é uma honra, o prazer contribuir com alguma coisa dentro da sua congregação. É um prazer para mim estar aqui, porque eu sei a vontade que ele estava de fazer esse evento. Eu sei, porque eu vi a vontade dele de estar lá, aprender. Porque quer ser melhor. Porque o que a gente não sabe, a gente aprende. Porque o que a gente não conhece, a gente vai lá e procura aprender, estuda e pesquisa, e convida, vem para cá, me ensina. Eu posso estar com 80 anos, se eu perder a vontade de aprender, pastor, eu morri. Né? Se a gente não quer evoluir, se a gente não tem um projeto de saber algo mais, gente, morri. A minha avó morreu com 87 anos querendo construir um galinheiro. Todo dia era uma coisa. Porque
quando você perde essa vontade, acabou. A gente não tem mais motivo para estar aqui. A gente não tem mais motivo real. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem de verdade? Foi fácil ou foi difícil? Falei, né? Eu tentei ser muito simples. Eu não quis trazer para vocês número de lei. Eu quero trazer a consciência para vocês de que vocês podem fazer muito. Eu tenho certeza que se eu trouxesse número de leis, vocês iam esquecer, artigos, porque a consciência de que existem benefícios e direitos é muito mais importante do que a gente decorar qualquer artigo e parágrafo de lei. Então, eu quero encontrar vocês por aí, propagando isso tudo que a gente falou por aqui, propagando esse conhecimento, nos mostrando e nos ensinando também, porque quando a gente faz essa troca, a gente sai daqui. Existe uma pesquisa que diz que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. É a maior habilidade de aprender quando a gente ensina. Porque ali a gente vai tirando nossas dúvidas e vai aprendendo com a troca. Então eu quero agradecer a vocês aqui a oportunidade. Quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu sei que não é fácil passar aí 2h30, 3 horas, sentado nessa cadeira. Eu sei disso. Muito obrigada a vocês. Opa!